conforme combinado, eu vou aqui escolher uma pergunta dos nossos espectadores para a gente finalizar o programa de hoje. São várias as questões, a que eu vou escolher aqui é exatamente a última das questões que diz respeito ao BNDES. O Caê Cavalcante, que é membro do canal, ele pergunta: o BNDES vai financiar o MST para termos trigo próprio? Com a palavra Joana Salem. Ela pode eventualmente complementar a intervenção dela sobre o BNDES. Olha, eu sou a favor, Caê. Eu acho que tem que financiar, inclusive porque recentemente o próprio MST fez uma rodada de captação de recursos na Bolsa de Valores, né? Teve um debate sobre a financiarização dos movimentos sociais. E a gente sabe que o MST, dos anos 90 em relação aos anos 2000, passou por uma mudança tática importante, né? Deixou de ser um movimento de avanço territorial e ocupação de terra propriamente dito, como foi nos anos 90, e se acomodou numa base de apoio do governo Lula com uma estratégia prioritariamente produtiva. Isso já faz quase 20 anos. Então, o MST, de fato, se configurou como uma força produtiva no Brasil, que faz disputa com o paradigma de produção do agronegócio, que é envenenado, e que é monocultivo, e que é esse neocolonialismo, né, que a gente tem nos latifúndios brasileiros. E acredito que a disputa que faz o MST no sentido de qual é o paradigma produtivo para o futuro e qual é o paradigma produtivo para a democracia brasileira, não vou nem falar em socialismo, porque acho que já fica forçando um pouco a barra, né? Mas para a democracia brasileira, no sentido de uma democracia social, real, né? O MST faz uma disputa de paradigma produtivo importante. Eu acho que faz todo sentido que o BNDES financiasse movimentos sociais. Existia, acho que, linhas de financiamento alternativas do BNDES, se não me engano, a Ju pode me explicar melhor se existia ou não. Mas acho que agora é uma grande oportunidade, eu sou a favor. Eduardo Costa Pinto com a palavra. Vamos lá, acho que esse é um ponto que eu queria reforçar aqui. O BNDES tem uma burocracia. Alguém disse aqui no chat, mas uma das maiores fake news que rodou nesse país nos últimos tempos foi a caixa preta do BNDES. No BNDES tem uma burocracia que exatamente o tempo inteiro olha as taxas de retorno de quem vai tomar um empréstimo, né? Os seguros para isso, né? Ou seja, ele tem um know-how há muito tempo de realizar esse processo. O que eu estou chamando a atenção? O financiamento do MST na questão da produção agrícola, no padrão que está, é evidente que está dentro dos padrões, esse financiamento será alcançado. Eu chamei a atenção até no final da minha fala, a minha percepção, não sei o quanto isso, mas eu acho que vai avançar muito o financiamento da média, estou dizendo não da grande empresa, da super empresa, mas da média para a grande empresa, da média e da pequena empresa. Essa é uma dificuldade enorme do financiamento. Esse é um horizonte, né, que permite a possibilidade de ampliação de vários negócios, porque essa mega burguesia brasileira, você dá financiamento, subsídio, na hora H, ela aposta na mais-valia absoluta. Então, financiar o MST no sentido da agricultura, o BNDES, não vejo nenhum empecilho para isso, os projetos econômicos viáveis para isso. Eu acho que essa linha de frente do BNDES de ampliação do financiamento para energia renovável, para agricultura, né, nesse padrão mais familiar, eu acho que tende a expandir durante a gestão Lula, durante a gestão Mercadante. Eu acho que a aposta da grande empresa nacional, eu acho que depois do que a gente viu nos últimos anos, será difícil esse novo financiamento a partir da aposta dessa grande empresa no capitalismo brasileiro, porque desde que a gente viu do golpe parlamentar de 16, essas grandes empresas aqui, eu queria chamar a atenção, não só financeiras, estão lucrando como nunca. A indústria de transformação que sobrou teve taxa de rentabilidade de 32% lucro líquido do seu patrimônio líquido. Nesse momento, eles não precisam nem tanto desse financiamento do BNDES. Acho que o BNDES deveria expandir por essa dimensão e, sim, financiar os projetos do MST, desde que tivesse a taxa de rentabilidade ou horizonte, como ele faz com qualquer outro projeto nessa discussão. É isso. Juliane Furno, com a palavra. Bom, primeiro, ainda sobre o BNDES, eu acho que
A despeito dos problemas estruturais do caráter da burguesia brasileira, que, como a Joana lembrou, a partir do Teutônio, podemos lembrar o Florestan Fernandes, não é uma burguesia nacional, né, no sentido de ser portadora de um projeto nacional de desenvolvimento, é uma burguesia interna, né, que tem, acumula no mercado interno, ou que tem um comportamento pendular, no sentido de que, ora, precisa de mais apoio, proteção do Estado, né, principalmente quando tenta conquistar mercado internacional, ora se alia e aguça a sua condição associada e dependente do capital internacional. Né, embora ela tenha esse conjunto de contradições, e principalmente contradições que se expressaram atualmente com o próprio crescimento econômico, na medida em que a ausência de crescimento, que seria para nós uma condição basilar, é importante para a desorganização do mercado de trabalho, manutenção de uma taxa de desemprego elevado, que é importante para a redução do custo unitário da força de trabalho, um elemento essencial para o seu lucro. A despeito de tudo isso, eu acho que ainda assim é papel do BNDES o financiamento desses grupos empresariais. Embora o BNDES também é um Banco Nacional de Desenvolvimento que tem grandes aportes para o setor público, né? É bom lembrar, o financiamento de vários setores, né, do financiamento estatal e de vários setores que estavam ligados, por exemplo, a uma cadeia produtiva liderada pela Petrobras, os seus investimentos foram financiados pelo BNDES. Ainda assim, eu acho que, se não as campeãs nacionais, nos interessa ter grandes empresas, né? Talvez a questão seja um pouco a forma com que elas são submetidas, né, e identificadas a partir do seu padrão de financiamento dentro de um projeto mais geral do que se quer, que empresa se quer, que setores e que externalidades se quer que esse tipo de investimento tenha para a realidade brasileira. Eu acho que é importante que o banco tenha linhas de financiamento de pequenas e médias empresas, embora eu acho que esse não é o papel por excelência do BNDES, né? A Caixa, o Banco do Brasil poderiam ter esse tipo de linhas. E a mesma coisa vale para o MST. É muito importante que o MST tenha acesso a financiamento. Parte disso, né, são programas como é o Pronaf, como é o... Já acabou? O PPA, são outros programas. Mas dentro do BNDES, sim, o BNDES, o Mercadante falou sobre isso, então eu acho que ele já demonstrou uma disposição em apoiar... Não sei se o MST como movimento, né, porque também não é um apoio individual a grupos, mas o cooperativismo, né, a agricultura familiar, com as linhas de crédito para pequenas e médias empresas, e tem linhas específicas para aquisição de máquinas, equipamentos, que é uma demanda muito grande que o MST tem atualmente, principalmente para o fortalecimento dessas cooperativas mais estruturadas, e o MST tem uma grande batalha aqui para a construção de uma fábrica de vidro, que foi um projeto apresentado pelo BNDES, estava quase em vias de sair no governo Temer, Bolsonaro, esse projeto foi completamente desidratado. Então, eu acho que deve apoiar. Tem partes que não cabem propriamente ao BNDES, é mais ao Banco do Brasil, a Caixa, aos créditos do governo, mas ao que cabe, o BNDES deve sim apoiar o MST e deve sim apoiar a agricultura familiar como um todo, não só o MST, e me parece que essa nova gestão tem compromisso também, não porque é o MST, mas porque o MST é o maior movimento social da América Latina, tem capacidade de gestão, capacidade de apresentar projetos com retorno, né, com transição, inclusive ecológica, na produção do leite e outros elementos, e de forte impacto na sociedade brasileira, para finalizar, principalmente num tema muito sensível atualmente, que é a alimentação. Então, o MST tem condições de ser esse agente que resolve parte dos problemas importantes da sociedade através do financiamento público de um banco que é de desenvolvimento econômico e social. Muito bem.